entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 30 de junho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, no nosso Debate 93 de hoje nós vamos conversar aqui no desespero. Você lembra de orar? Quando bate um desespero, você lembra de orar ou primeiro fica desesperado só depois de 3 meses que lembra de orar, hein? É uma experiência muito interessante que aconteceu num avião. Vamos contar essa história aqui de um cristão que se manifestou ali orando. O cristão se manifestou, o pessoal se agita. Calma, gente. O cristão se manifestou orando por uma pessoa que estava num momento difícil ali. Eu quero ouvir a sua opinião, contar aqui a sua história, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Festa junina, você é contra ou é a favor, hein? Fala pra mim, sinceramente. Olha, eu sou a favor, por causa de quê? Conta aí. Eu sou contrário, por causa de quê? Conta aí. Você já teve alguma experiência de ver, por exemplo, uma escola mudar uma festa, deixar de ser uma festa junina nos termos normais de festa junina por causa da ação dos cristãos? Vamos saber essa história hoje aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vamos tratar também, olha, não é radical demais dizer que o crente não pode beber? Pergunta aqui um dos nossos ouvintes. Há alguma passagem na Bíblia que proíba? Se o problema é o álcool, então as bebidas sem álcool são permitidas? O problema seria a bebida ou o testemunho? E pensa você, ouvinte? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Pergunta ao nosso ouvinte, Pastor Gilton. Não é radical demais dizer que o crente não pode beber? Bom dia, J.R. Bom dia, ouvintes da mesa. Bom dia, nossos ouvintes espalhados pela cidade, vários pontos do Brasil e do mundo. A pergunta, J.R., ela parece ter sentido para quem não está vivendo o drama do alcoolismo, para quem não tem um irmão, um pai, um filho preso ao alcoolismo e até mesmo alguém que seja vitimado pelo alcoolismo, chegando até a cirrose e a morte. Então, mas para quem já viveu esse drama, para quem sabe que existe não só o alcoolismo pelo hábito que a pessoa adquire, mas também pela propensão que algumas pessoas herdam, porque tiveram pais ou ascendentes que tiveram a prática do uso do álcool, para quem viveu esse drama, essa pergunta não é radical. Essa pergunta é muito útil, muito necessária, e a gente pode já antecipar dizendo que não é radical, o crente não deve beber. Pastor Reverendo Edson Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93, pastor da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Pastor, não é radical demais dizer que o crente não pode beber? A pergunta é a mesma. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, demais debatedores, bom dia aos ouvintes desta rádio 93 FM. J.R., eu penso que seja radical demais, porque eu penso que a bebida, na realidade, ela é a bebida não seria, né, ela, na realidade, quando a gente olha a questão do diagnóstico, existe uma coisa que está lá na frente. A bebida seria o resfriado do que está acontecendo na vida da pessoa, que talvez seria a pneumonia, talvez seria a tuberculose. Então, eu penso que, como Jesus falou, que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca,
mas o que sai, né? E Jesus trabalha muito essa questão interna. Eu penso que as pessoas viciadas em bebida, aí o vício, né? A bebida, a questão do vício em si, elas na realidade existe uma causa interna que talvez elas não consigam lidar com essa causa interna, e essa causa precisa ser tratada. Tratando a causa, certamente o vício ele será amenizado, a pessoa não terá vício, JR. Bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, bom dia, bem-vindo. Não é radical demais dizer que o crente não pode beber? Pergunta aqui um de nossos ouvintes. Não é radical. O crente não pode beber, não deve beber, não tem que beber. A Bíblia me dá vários textos que condenam essa prática, totalmente muito oposto ao que eu respeito que o reverendo falou, mas é muito oposto, porque a pergunta do ouvinte com certeza não está associada àquela passagem que Paulo manda Timóteo beber o vinho, mas não é radical. O crente, tem um texto na Bíblia do apóstolo Paulo, tem provérbio, e do apóstolo Paulo, por exemplo, tem como título: a santidade cristã é oposta ao costume dos gentios. E o homem que chega a Cristo, ele precisa ter uma nova vida. E ter uma nova vida é ter uma metanoia, uma mudança de comportamento, totalmente. Então, o crente não deve, não pode, não tem que. São 11h08 aqui no Rio. Nós vamos continuar ouvindo os nossos debatedores. Você participa comigo aqui pelo 96803-8319, porque o ponto que segue é exatamente isso. Alguma passagem na Bíblia que proíbe? E aí nós vamos tentar, de alguma forma, trazer para os nossos ouvintes os textos bíblicos, aqueles que dizem que não pode ou que não deve, ou mesmo os textos que exemplificam, ainda que não diga não pode, não deve, que exemplifica que não foi uma boa ideia, que o resultado não foi oportuno, ou mesmo, eventualmente, algum texto que abra parâmetros e possibilidades para isso. Os microfones estão abertos, todos estão convocados para essa nossa reflexão. JR, voltando, Edson. Uma questão que eu acho que quero que fique bem claro. Eu não tenho prática de beber, né? Às vezes bebo um copinho de vinho porque é bom pro coração, essas coisas todas, mas o que eu penso, e esse é o meu grande receio com relação à questão da igreja, é da gente fabricar crente, né? A gente fabrica a partir de algo que a gente pensou dentro de uma cultura que é uma cultura nossa, né? Por exemplo, se a gente for para a Alemanha, a gente vai ter outra cultura. Se a gente for para a Escócia, a gente vai ter outra cultura dentro da questão cristã, aquilo que pode, aquilo que não pode, e a gente às vezes pensa que a Bíblia dá porque a gente está acostumado com essa questão. Eu acho que algo que muito importante, que Jesus marca, que Jesus trabalha muito, e os fariseus certamente, eles tinham uma prática, que era uma prática em termos de ação, que era totalmente diferenciada das outras pessoas, mas o fato de eles terem essa prática não os qualificavam como cristão, como servos do Senhor, e Jesus condenou a prática, porque a prática era algo que evidenciava a questão externa, e a questão interna era algo que precisava ser tratado. Por isso Jesus o chama de sepulcro caiado, que por dentro estava sujo, mas por fora estava limpo, e essa questão da aparência. Então a minha preocupação é exatamente essa. Eu acho que quando Jesus age no nosso coração, age de forma interna dentro de nós, eu acho que algumas práticas, elas naturalmente, elas vão acontecer sem que a gente haja de forma radical. Não, nós vamos criar uma regra, é proibido, ninguém pode beber, né? Eu acho que as pessoas naturalmente, elas vão deixar de ter essa necessidade, porque elas têm a sua vida totalmente preenchida por Cristo. É assim que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 14, quando fala a respeito da questão da liberdade de comer, né? Então essa é a ideia. Deixa eu ver se eu entendi aqui para exemplificar, ver se é isso, pastor. A ideia de que, primeiro que o senhor disse, que o senhor mesmo não faz uso, ficou claro. O senhor está dizendo, o senhor não está concordando com o uso, o senhor está dizendo que o fato de proibir não produz uma reflexão. Exatamente. E aí a ideia seria explicar para as pessoas por que não, por que não deve, o que a Bíblia diz, e as pessoas vão concluindo a partir disso. Ou seja, criar uma série de regras não impedirá que as pessoas transgridam aquelas regras, ou quebrem aquelas regras. Ou, por exemplo, não pode beber, a pessoa vai lá e bebe escondido. É igual aquela história, crente não bebe cerveja. Conhece a musiquinha, não? Conhece ou não? Na frente do pastor, entendeu? Então muita gente utiliza isso.
pelo que eu estou entendendo, o posicionamento do pastor Edson é igual a do pastores, dos demais queridos estão aqui à mesa, mas trazendo esse adendo aí da reflexão para provocar uma conclusão séria e contínua sobre esse assunto. Concordam, companheiros? Fique à vontade aí para discordar ou concordar. Eu discordo quando é colocado, quando o reverendo faz a colocação de fabricar crente, nesse sentido aqui. Eu entendo a colocação, a fábrica de crente que existe por aí. Mas quanto a esse sentido aqui, eu vejo que a Bíblia me dá bases para falar sobre princípios estabelecidos, sejam eles no Antigo Testamento, sejam no Novo Testamento, para justamente comportamento, um procedimento comportamental. Você pega, por exemplo, Efésios capítulo 4, que começa no capítulo 4, no versículo 17, vai até Efésios capítulo 5, versículo 21, Paulo está falando justamente dessas mudanças e da convivência com esses convertidos com os gentios. Paulo está pedindo para evitar esse comportamento justamente por causa dessa da vaidade, por causa do... Deixa eu passar para o capítulo 5 logo. Eu disse que começa no capítulo 4. Se puder ler, eu leio todo ele aqui, do capítulo 4, 17 a 5, 21. E aí ele diz que quanto à prostituição, toda impureza, toda invareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem pavoice, nem chocarrice, que convém, mas antes ações de graças. E aí quando chega lá no versículo 17, deixa eu ver, versículo 17, ele diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, é uma série de comportamentos que Paulo vai trazer e de princípios que Paulo vai trazer para a vida do cristão que não convém. Por quê? Porque vai trazer escândalo, a bebida forte, como diz o provérbio 21, é zombador, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas, isso vai gerar maus testemunhos. Então, começando da solicitação de termos textos bíblicos, eu acho que um dos mais exemplares está também no livro de Provérbios, quando o autor diz que, usando até perguntas retóricas, né? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam procurando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como uma cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como o que se deita no meio do mar e dirás, e como se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então, o que está sendo descrito aqui é um quadro do que o álcool produz, do que a bebida alcoólica produz, e isso me leva a, numa análise das consequências do alcoolismo, recomendar ser até radical mesmo, em tomar uma postura contrária, porque, JR, nós vivemos num país onde que a epidemia do alcoolismo entre adolescentes, entre crianças, chega a ser escandaloso. Nós temos crianças de 10, 12 anos já na dependência alcoólica, sem considerar aqueles que estão na dependência química de outros produtos ilegais. Então nós temos adolescentes que estão sendo a sua carreira, a sua vida estudantil comprometida com o alcoolismo. Então, eu não tenho, é verdade, um texto na Bíblia que seja categórico, não beba nenhum tipo de bebida alcoólica, mas eu posso concluir com um mínimo de coerência de que é muito melhor optar pela abstenção do que pensar numa cultura de tolerância, de amadurecimento que coloca talvez em risco a vida de muitas pessoas. Deixa eu ver se eu estou ouvindo, né? De alguma forma, ao longo dos anos, a igreja teve esse encontro com várias regras, né? Olha, não pode isso, não pode aquilo outro, e muita gente não teve explicação. Até hoje mesmo, quando você fala sobre um assunto desse, as pessoas querem saber a base bíblica. Eu fico feliz
quando os ouvintes aqui no WhatsApp, e o texto bíblico, por quê? Porque é no texto bíblico que nós vamos encontrar o que Deus está querendo nos ensinar. Muitas vezes a norma estabelecida numa igreja é fruto de uma mente humana, cuidadosa, zelosa, amorosa, mas não bíblica, correto? Então é o seguinte, para trazer essa perspectiva para os nossos ouvintes, dessa reflexão que se baseia essencialmente no que ensina a palavra de Deus. Nós temos aqui os exemplos que são fundamentais, quer dizer, quem é que não se lembra da história de Noé, por exemplo? Né? A história dele é um clássico para a gente entender. Ele chega, a água baixa, aí ele planta uma vinha, ele bebe, ele se embriaga e dorme, né? Aí dos 3 filhos vem lá o que a gente chama de Cã, outro chama de Cão, né? Vem lá o Cã, e o Cã vê a nudez do pai e ri da nudez do pai. O que ele riu, eu não sei. Aí daqui a pouco vem os outros 2 irmãos, é isso mesmo a história? Exatamente. Cobrem o pai de costas, andando de costas e cobrem o pai. E depois o pai acorda e toma conhecimento do que aconteceu. Se foi uma revelação divina, ou foi um dos bichos que estavam lá que conversaram com Noé, ou se foram os 2 irmãos falaram, papai, aconteceu isso assim, não sabemos o que aconteceu. O fato é que, como resultado disso, Cã recebeu não a bênção de Deus e muitas vezes entendido como uma maldição. Então, algumas pessoas olham para esse texto e dizem, olha, se não existisse a bebida, isso não teria acontecido. JR, eu só quero que fique claro que em nenhum momento eu estou fazendo uma apologia à questão da bebida. O que eu penso é que a gente não pode trabalhar algumas proibições sem reflexões, como você mesmo falou. A Bíblia tem alguns exemplos que são muito interessantes, a gente precisa pensar a respeito disso. Jesus inicia o ministério dele num casamento e o primeiro milagre que Jesus fez foi exatamente transformar a água em vinho. Algumas pessoas, aquele vinho não tinha nada disso, né? Então Jesus transforma a água em vinho. O vinho, ele tinha um simbolismo muito forte, que era exatamente a alegria para os judeus. Os judeus achavam que no vinho tinha alegria. O vinho, ele realmente, né? Ele trabalha, ele deixa as pessoas mais leves, tira essa questão. As pessoas que precisam disso para ficarem alegres, elas realmente, porque falta algo nelas. Paulo, quando fala lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele fala várias recomendações, além dessas, a respeito da questão de que você considere o outro, né, como superior, todas as questões. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios são recomendações práticas de vida na relação de marido e mulher, na relação da questão de esposo. Paulo coloca tudo isso na mesma base. E ele fala a respeito da questão do vinho, de não se embriagar, de não buscar a alegria, da alegria que deveria ser em Cristo, você buscar no vinho. Mas ele ali não faz uma proibição relacionada à questão do vinho. E outra coisa que é muito interessante da gente ver, e a gente vê, por exemplo, Paulo falando para a questão de Timóteo, vai lá, toma um pouquinho de vinho, porque esse é bom para o estômago. Olha, a Bíblia não é incoerente. A Bíblia não vai proibir algo que a Bíblia mesma vai chegar e vai mandar você fazer. Então não há nada na Bíblia explícito, pelo menos eu desconheço, que seja relacionado à questão da proibição. E quando fala dos diáconos, dos presbíteros, dos bispos, que fala para que não seja dado ao vinho, em outro lugar não seja dado a muito vinho. Exatamente. Essas duas expressões, elas se repetem para dizer, enfim, alguns vão entender que olha, no caso do judeu especificamente, a bebida era parte da vida. Ela fazia parte da vida. Não é isso? Ela estava à mesa deles, não é isso? Então não era uma coisa assim, não era alguma coisa extra que vinha, era o que eles tinham. Exatamente. Você não tinha refrigerante, tinha, pastor Sérgio? Não. Tinha, pastor Gil? Refrigerante? Suco, eu acho que não. Tá certo? Suco, de repente até tinha, obviamente, mas assim, água, talvez com não a quantidade que nós temos no Brasil hoje. Então, enfim, de alguma forma, fazia por parte. Diversos motivos que não nos cabe aqui, com o tempo que a gente tem, exemplificar ou aprofundar, o vinho era parte da vida deles. Exatamente. Aí vem a recomendação para a liderança, e líder é modelo. Exatamente. O líder modela a igreja. Então é o seguinte, camarada disse, olha, essa aí é para bispo, é para presbítero, é para pastor, é para diácono, não sou nada disso, então, entendeu? Não é isso, é porque quando fala para o líder,
o líder modela a Isso, comunidade. exatamente. É para toda a comunidade. Mas tem um peso maior para quem exerce o ofício de ser o líder, não é isso? Por quê? Porque ele vai modelar a comunidade. É isso? É isso. Exatamente. Quando eu leio o texto de Paulo, por exemplo, eu vejo que Paulo está falando para realmente não beber. Ele não fala, olha, se der você não bebe. Ele está falando, não beba. Por quê? Porque ele está baseado numa nova experiência com o Espírito Santo, de que a alegria do Espírito Santo era muito, muito maior do que a alegria da bebida, do vinho. Não, eu entendo, né? E concordo exatamente nesse ponto, mas o que eu estou colocando é que às vezes, ao invés da gente ver o que causa alegria, ao invés da gente tratar o que causa alegria, em Paulo era exatamente a questão do Espírito. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque o foco é encher do Espírito, entendeu? Quando a gente se enche do Espírito, a questão do vinho passa a ser algo totalmente pensado nosso. Exatamente, porque o grande problema nosso... A questão, eu acho que a gente deve se ater à vida das pessoas. Eu acho que a Bíblia é clara quando demonstra pra gente que o uso de bebidas alcoólicas, embora não sejam terminantemente proibidas, embora fizessem parte dos hábitos alimentares do povo judeu e de outros povos, e ainda hoje faça parte de alguns hábitos alimentares como de europeus, ou até mesmo no sul do país e países do sul, embora haja esse contexto, a gente já tem evidências mais do que suficientes para concluir que o uso de bebidas alcoólicas para 99,9% das pessoas é um problema. Se não é um problema na adolescência, vai se tornar um problema na juventude. Se não é um problema na juventude, vai se tornar um problema na idade depois. É a segunda maior causa de morte no mundo, depois do tabagismo. O alcoolismo é a segunda causa de morte. Então, eu não vejo razões para recomendar ou até tolerar. Eu acho que não devemos recomendar que se use nós temos que tomar alcoólicas. muito cuidado, porque agora, por exemplo, entra o debate, e eu quero que vocês entendam a minha colocação, tá? Mas entra o debate agora, por exemplo, da maconha, que ela é uma erva medicinal. Daqui a pouco nós vamos também estar tendo que aceitar um discurso de que, porque é medicinal, pode fumar um pouquinho, pode beber lá da maneira que vai beber lá a erva, né? Entendi. Então, ter cuidado da banalização sobre esse assunto. Eu vi uma história uma vez, disse que o menino chegou pro pastor, falou, pastor, tá na Bíblia que eu posso beber. E o pastor falou assim, onde é que tá na Bíblia? Tá aqui, ó, Paulo escrevendo a Timóteo. Aí perguntou, seu nome como é que é? É Timóteo? Não, então não é pra você. Acabou a conversa ali, entendeu? Então, porque certos textos são localizados ali. Para algumas pessoas, o vinho para o estômago será terrível. Para outras pessoas, agora... Tá certo? Vamos lá. Não pode pegar isso e dizer, olha, então eu vou tomar por causa disso. Por conta disso, eu acho que a questão, por conta disso, né? Porque Paulo recomenda a Timóteo, eu acho que a gente não pode fechar a questão. Eu não estou recomendando a ninguém, tá? Eu quero que fique bem claro. Não, tá claro. Não estou recomendando a ninguém, nem estou fazendo apologia de forma alguma. Ouvinte dizendo aqui, acho que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, embora eu veja muitos amigos que estão dentro do evangelho e colocam que, como não está na Bíblia, eles podem beber sim, e se tatuar, mas peraí, tatuagem é outra história, piercing, calma aí, ouvinte, vamos devagar aí, ouvinte. São 11h25, nós estamos aqui com o pastor Gilton de Medeiros, bispo Sérgio Nonato, reverendo Edson Nascimento. As perguntas do nosso ouvinte sobre esse assunto, para você que está ligando o rádio agora, não é radical demais dizer que o crente não pode beber? Há alguma passagem na Bíblia que proíbe? Se o problema é o álcool, então as bebidas sem álcool são permitidas? O problema seria a bebida ou o testemunho? Vamos desenvolver aqui, nós vamos lendo aqui aos poucos aqui as opiniões dos nossos ouvintes, que tem muita gente opinando, viu? Várias opiniões, perguntas, relatos. Olha, meu esposo gosta de tomar uma cervejinha dentro de casa, diz a nossa ouvinte, ele não é crente, eu sou. Bebia com ele antes de me converter, depois que me converti eu parei e causei problemas no meu casamento, porque ele disse que não consegue ver pecado em tomar uma cervejinha com ele dentro de casa. Pecado não é embriagar-se, aí é a reflexão que o esposo faz com ela. Estão dentro de casa os dois. É uma questão que os dois precisam refletir, né? Se o problema é o álcool, então as bebidas sem álcool são permitidas? O que vocês acham? Pastor Gilton aí, nosso querido jornalista também à mesa. Então,
não há nenhum problema do ponto de vista nem de saúde, nem ético de você beber uma bebida sem álcool. Eu só acho que, por uma questão de coerência, de conjuntura, não se torna necessário. Eu acho que não faz sentido. Ouvinte dizendo, tudo tem o seu contexto, né? Beber também. Eu não consigo ver um cristão no ambiente de bebida como algo tranquilo. Se até para dirigir é fiscalizado o uso de bebida, eu não imagino como isso poderia ser bom para o cristão, diz aqui a nossa ouvinte Érica, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outro ouvinte aqui dizendo, JR, eu tenho um casal de filhos e... aqui é outro assunto, Marcelinha, me ajuda aqui, vai. Outro ouvinte dizendo, JR, é o seguinte, eu sou evangélica e meu esposo não, ele critica demais os crentes e pastores, e quando conversamos sobre a religião, ele diz que Jesus bebia vinho, e porque hoje os evangélicos não podem beber, é muito difícil explicar algo para uma pessoa que não acredita em Deus. De fato, qualquer assunto que você vai discutir sobre a Bíblia com uma pessoa que não acredita na Bíblia, exatamente, entendeu? Você pode até contar a história. Agora, se haverá entendimento ou não, não é verdade? Depende. Não vai fazer ele crer, não vai ter. Outro ouvinte dizendo, JR, eu acho o seguinte, eu acho que o álcool ou sem álcool, a Bíblia diz para afastar-se da aparência do mal. Está dizendo mesmo a Bíblia. Outro ouvinte dizendo, eu discordo quando o pastor diz que a Bíblia dá passagem dizendo que não se pode beber. Pecado é se embriagar. Assim como tudo em excesso acaba se tornando pecado. Acontece que as pessoas dizem que não tem graça beber sem ficar bêbado. O que é isso, gente? Então, nesse caso, não beba, mas dizer que é pecado beber, na minha opinião, é radicalismo, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua opinião. Vamos lá, suas opiniões. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, é tanta gente, vamos lá, o WhatsApp, ajuda também, hein? Bebeu o WhatsApp, aqui ó, JR, eu e minha esposa bebemos vinho. Por causa disso eu vou ser condenado por esse ato? Claro que não. Ouvinte, nós não vamos condenar, eu não vou condenar ninguém, vocês vão condenar alguém? Não, ninguém. Mas você está ouvindo reflexões a esse respeito e saberá as consequências disso para cada um. Eu acho que algo que precisa ficar claro pra gente é por que a gente está bebendo, né? Porque o que leva o beber, porque normalmente as pessoas que bebem, que se embriagam, é porque elas não conseguem enxergar graça na vida, e esse é o grande contexto. Eu acho que a nossa reflexão é exatamente essa, porque as pessoas não conseguem enxergar graça na vida, a vida é muito dura para elas e por isso elas precisam se embriagar para conseguir lidar com a realidade. E isso é algo que Jesus transforma dentro de nós. Por isso que eu acho que ao invés da gente condenar essa questão da bebida em si, a gente precisa, por que você está bebendo? O que está levando você a beber? Por que você está se embriagando? Porque exatamente o embriagar é você não conseguir lidar com a vida de cara limpa, né? Então eu gostei muito da colocação da menina que falou sobre a bebida e a direção. Gostei muito, porque realmente se um copo de vinho já vai fazer na lei seca você ter o carro apreendido, então é sinal que realmente mexe com toda a nossa estrutura isso aí. O ouvinte dizendo aqui que a fala do reverendo está muito liberal. Tá dando corda para os que querem viver no muro. A bebida é a porta para um monte de mal. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vejo jovens se perdendo por causa de bebida. Temos que fugir da aparência do mal. Todo alcoólatra começou com gole ou bebendo socialmente ou até por questões de saúde. Não podemos dar brecha, diz aqui o ouvinte. Pode responder. Não, talvez possa ser liberal para algumas pessoas, mas eu acho que o que Jesus trabalha, talvez Jesus tenha sido visto como liberal, por isso que as pessoas falavam, né? Não, ele come com todo mundo, talvez as pessoas dissessem, tem demônio por isso. Porque Jesus valoriza muito mais a questão interna do que as questões externas. E quando os fariseus chegam para ele e falam, seus discípulos não lavam a mão para comer, e ele fala, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, Jesus talvez esteja sendo liberal para algumas pessoas que veem dessa forma. Na realidade, o que a gente precisa perceber que se a ação interna de Deus em nós, se ela não fizer nenhuma diferença externa, não há nenhuma tentativa externa que vai nos fazer melhores. Então, o que a gente precisa valorizar é a ação interna. Quando Deus age na nossa vida, a gente não precisa de bebida, a gente não precisa também de comer demais, a gente não precisa de fazer um monte de coisas demais que a gente faz exatamente para cobrir alguma coisa, algum vazio que está dentro de nós. Então, esse é o ponto. Nesse quadro todo, a gente não pode esquecer que toda bebida alcoólica
ela tem uma ação que é depressora do sistema nervoso central. Ela atua alterando o nosso sistema nervoso central e cria mudanças químicas na nossa estrutura cerebral que causam a dependência a partir do uso prolongado e contínuo da bebida alcoólica. Então ninguém passa incólume, ninguém passa sem deixar, sem nada, sem sofrer nada, se faz o uso de bebida alcoólica. E uma substância que é depressora do sistema nervoso central, ela provoca na pessoa reações e consequências que são, primeiro, a euforia, por isso a bebida da alegria, mas depois ela traz a melancolia e num futuro, num uso contínuo, a depressão. Então eu acho que a gente tem que ter todo um cuidado quando a gente trata de substâncias químicas que alteram o nosso sistema nervoso central, sejam as depressoras como o álcool, sejam as estimulantes como o tabaco, ou seja, aquelas perturbadoras como os narcóticos. A gente tem que ter todo um cuidado quando trata de bebida alcoólica. E quando eu vejo o ouvinte falando, eu também me preocupo muito com aquilo que nós vamos falar no debate, porque uma coisa é eu estar aqui com os pastores debatendo fora do microfone, outra coisa é eu saber que tem quase 500 mil pessoas me ouvindo, ou mais, não sei, me ouvindo, e pessoas que querem ter base para realmente, às vezes, se desencadear pelo erro. Mas por isso que é bom a gente trazer a reflexão bíblica, porque é nela que nós vamos basear. Porque quando uma pessoa está procurando motivo para fazer a coisa errada, nem precisa buscar muito, não. Tem muita coisa boa disponível por aí. Para fazer a coisa errada é o que mais tem. Agora, para fazer a coisa certa, é difícil aparecer. Então, por isso que a reflexão bíblica é importante para dizer o seguinte: olha, por que não pode? Por que você não faz? Sabe aquela história, porque a minha igreja proíbe? Essa coisa não exerce mais um fator importante na vida do outro, e nem é isso que resolve, mas aquela convicção pessoal. Você pode estar torpedeado por todos os lados, mas você decidiu diante de Deus: eu não vou beber, entendeu? Olha, tornar o negócio lá da calda de chocolate em vinho. Tudo agora tem cerveja, ali tem um chopp, ali tem não sei o que. Você vai comer um churrasco na casa de alguém, tem chopp e churrasco ou água. Você vai comer churrasco com água, entendeu? Mas tá lá tranquilo. Você diz: não quero. Não faz diferença alguma, não me faz mal, não me faz bem, eu não quero isso aqui. Por que você não quer? Agora é crente? Não, porque eu tenho uma convicção cristã, né? É bom a gente entender, por exemplo, agora que são 11h34, o texto lá de Gênesis capítulo 19, que é outro exemplo, só para poder ilustrar, para o ouvinte enxergar, quer dizer, as filhas de Ló, por algum motivo, elas entenderam que deveriam embriagar o pai. E a história é uma história impressionante. Depois você lê lá, ouvinte, Gênesis 19, versículos 30 em diante. Então diz assim: então a primogênita disse à mais moça, tô lendo o versículo 31, nosso pai tá velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Sei lá se elas acharam que o mundo acabou, Sodoma e Gomorra foi destruído. Provavelmente essa é uma interpretação. Outros vão dizer que não, entendeu? Mas enfim, né? Versículo 32, vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, entendeu? Embriagaram o homem. E a primogênita entrou, deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram naquela noite a beber vinho a seu pai, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Então, essa daqui, 19, hein? Gênesis 19, dá uma lida aí. Quer dizer, vamos lá, interpretações aqui dos nossos irmãos. Em sã consciência, Ló se relacionaria sexualmente com as suas filhas? Não em hipótese alguma. Elas sabiam disso. Elas sabiam disso. Por isso embriagaram. Ou seja, a embriaguez tira o completo senso do que é certo, do que é errado, do que deve, do que não deve, do que pode, do que não pode. Com certeza. Então, me parece que está claro
para os nossos ouvintes o cuidado que deve ser tomado com este assunto. É o consenso da nossa mesa sobre esse tema. Exatamente. O apelo aqui, me pareceu claro, é o seguinte: olha, discutam mais isso. Tragam o texto bíblico. Verdade. Não vamos criar regra para dizer que não pode, porque já tem gente dizendo que não pode dizer não pode. Então e Jesus nunca disse isso. Jesus trouxe a palavra, reflexão, diálogo com as pessoas. Talvez essa seja uma necessidade desse tempo em que a gente fala tanto de discipulado. Embora seja tão dito, nem sempre ele é colocado em prática. O que eu quero, JR, eu acho que a gente precisa ter essas decisões pessoais, entendeu? Como você mesmo colocou. Por exemplo, o caso de Daniel. Daniel é um exemplo fantástico, não é a questão. Ele não quis se contaminar com as iguarias do rei, uma decisão pessoal, porque ele percebeu que ele não precisava daquilo. E eu acho que esse precisa ser o ponto. A gente incentivar as pessoas a que elas, de alguma forma, elas tomem decisão pessoal baseado em algo que Deus agiu dentro dela. E a gente não condenar pessoas porque talvez elas estejam ainda, né, em situação ainda que precisa de uma ação e a gente orientar, fazer o discipulado a elas, se elas estão entrando por esse caminho, porque talvez elas precisem mesmo, né? Então, essa é a questão foco, né, que a gente precisa trabalhar e trabalhar como igreja, porque eu acho que a gente precisa, isso Jesus sempre viu, a questão do indivíduo como um todo, porque não é a gente combater nas consequências que a gente vai chegar naquilo que causa. A pessoa às vezes migra da bebida para outra coisa. Ouvinte aqui no Facebook dizendo: JR, eu tive um tio que começou a beber aos 13. Quando uma pessoa bebe, ela nunca fica só em um tipo de bebida, ele virou alcoólatra. Quando não bebia, ele ficava tremendo. Era triste de ver, faz 3 anos que ele morreu. Tive outro que também, por conta de bebida, teve complicações e uma doença que ele tinha e não sabia. Também faleceu. E o meu tio, que restou, bebe todos os dias, não se considera alcoólatra, mas a família que é cristã sofre com isso, pois ele passa horas fora de casa bebendo. Meu pai bebe e é triste, porque dizemos a ele que ele tem gasto o suor do seu trabalho com algo que não vale a pena. Acho que ele não vê problema porque diz que só bebe uma vez por semana. São inúmeros os casos de pessoas que bebem e batem, agridem as mulheres, agridem os filhos e as mulheres hoje em dia, elas estão assumindo esses postos todos aí, algumas delas estão enchendo a cara, se reúnem, mas tomam um garrafão e estão acreditando que isso é uma boa. Pergunta aqui de um dos nossos ouvintes: Santa Ceia, suco de uva ou vinho? Suco de uva. Olha, há uma história de uma pessoa que era alcoólatra, se converteu, voltou para a igreja, voltou para Jesus, se converteu, mudou de vida, abandonou toda aquela história de alcoolismo, mas numa determinada visita a uma igreja onde se servia a ceia do Senhor usando vinho, ele retomou toda a sua história de alcoolismo. Então, por um cuidado, por um respeito a pessoas que já lutaram contra o alcoolismo, eu opto pelo suco de uva na ceia, mesmo sabendo que originalmente era vinho, porque não tinha outra coisa na época, mas eu acho que é mais apropriado, mais sábio, mais inteligente usar o suco de uva. O senhor usou um termo, deixa eu contar uma experiência rápida, baseado nisso. Eu era jovem ainda e aí fui a uma igreja. Ainda lembra? Ainda lembro. A memória é boa, hein? Eu fui a uma igreja. Chegou lá, era vinho. A hora da ceia era vinho, nem convertido eu era, mas ele estava dando para todo mundo e eu peguei. E eu peguei, eles deixaram eu pegar e quando eu bebi, eu falei para minha esposa assim: caramba, é vinho, cara. E ela falou assim: você não pode beber. Eu falei: ele me deu, como é que eu não posso beber? Ele tá aqui. Já foi, né? E quando eu acabei de beber, ele já estava retornando e eu perguntei pra ele: pode tomar outro? Tem mais um, né? Tem mais um aí. E ele falou: pode. E eu gostei do vinho, tomei outro. Pode? Pode. Essa ceia era ultra aberta. Eu acho que ele ficou até sem graça no sentido assim de me negar, né? Sem saber se eu era cristão ou não. Ele falou: não, pode. E eu peguei outro e falei pra minha esposa: pega, toma, você pode, porque eu queria beber o dela. Vai ter gente dizendo: ó, tem 3 meses que eu não participo da Santa Ceia, dá mais 3 aqui, né? 11h41 no Rio. Oi, JR.
Antes de eu passar aqui para outro assunto, fala, reverendo Edson. JR, para mim tanto faz, na realidade, tanto o vinho quanto o suco de uva, porque para mim eu acho que essa questão é indiferente, porque é símbolo mesmo, né? Então para mim tanto faz, né? E tem algumas igrejas que realmente têm servindo a ceia tanto o suco de uva quanto o vinho, aquelas pessoas que realmente não podem tomar vinho, são pessoas essas totalmente dependentes. Tem lá o suco de uva e aquelas que tomam vinho. Isso dá um trabalho violento, hein? Olha, quem é da turma do suco, vem pro lado de cá, da turma do vinho pro lado de cá. Exatamente. Você é da turma do vinho. É identificado. Fica com suco de uva, gente. É mais simples, é mais fácil. E é claro, existem pessoas até que o pastor ali, né, né, tá ali, pra ele é uma coisa e o povo é outra coisa. E algumas pessoas, né, que estão ali na frente, bebem que está ali o dele. Em outras igrejas, a maioria que eu conheço, o pastor ou os pastores bebem do próprio, do cálice das bandejas que já foram servidas. Pela ordem natural, o pastor que está presidindo a ceia é o último que recebe. Porque a ideia é essa, é o primeiro que serve, o último que recebe. Então, imagino que seja a maioria. Não sei se é a maioria. Se tiver alguém ouvindo dizer, não, pastor, lá na minha igreja é diferente. Deixa a sua igreja com a diferença dela. Estou só dizendo que pelo que eu já vi, pelo que eu já observei, a maioria é assim. 11h43 no Rio. Uma emergência médica durante um voo entre as cidades de Atlanta e Phoenix se tornou um testemunho de conduta de um cristão. O ex-jogador de futebol, Tim Tebow. É isso, Marcela, que fala? Hein? Tá bom. Não, eu tô ouvindo nada, tô com fone no ouvido, tá falando baixo. Estava no voo quando um senhor de 60 anos, você tá envelhecendo, tem gente na mesa com 60 anos, hein, Marcelo? Tem uns, tem mais aí. Os familiares que o acompanhavam pediram ajuda aos comissários de bordo da companhia. Ao ver o tumulto, o atleta se dirigiu a eles e ofereceu ajuda. Ele, que ficou conhecido por suas expressões públicas de fé em Jesus durante as partidas da NFL, que é o pessoal que joga futebol americano lá nos Estados Unidos, né? Impôs as mãos sobre o passageiro que passava mal e orou. O relato da situação foi feito por um passageiro que viu toda a situação de perto e compartilhou a história no Facebook. Quando alguma emergência acontece, você costuma orar ou na hora do nervoso até esquece de orar? Se você fosse avaliar a sua vida de oração hoje, de 0 a 10, vamos lá, ouvinte. Complicou, hein? 0 a 10, quanto você daria? As pessoas à sua volta lhe reconhecem como alguém que ora e entrega todas as áreas de sua vida nas mãos de Deus? Há algum gesto de fé de alguém que fez com que a sua fé fosse edificada? É uma reflexão para os nossos ouvintes, a começar pelos nossos debatedores. Vocês acham que a pessoa, na hora do desespero, primeiro ela ora ou em alguns casos desespero? Porque o exemplo é esse. Não é que ele era médico. O que ele podia oferecer? Ele podia oferecer a oração, é o que ele tinha. Não é que a oração substituiu o tratamento médico. A oração não substituiu, os primeiros socorros foram feitos ali. Mas ele tinha isso para oferecer. Então ele foi lá e orou. Eu dou uma atitude geralmente de orar. Eu ontem eu contei até uma experiência lá do altar acerca disso mesmo. No mercado, muito cheio, uma pessoa começou a se debater, espumar pela boca e todo mundo desesperado pedindo para chamar o bombeiro. Eu pedi para licença, fui até ele, me perguntaram, o senhor é bombeiro? Eu falei, não, eu sou pastor e eu vou orar por ele. E eu levantei um clamor, na hora muitas críticas, né? E outros que estavam ali, que naturalmente eram cristãos, também começaram a orar, e graças a Deus aquele moço recuperou a sã consciência e ficou de pé. E logo eu falei para ele, olha, procura aí, parece que chamaram o bombeiro, procura se medicar agora, né? E sair dali, e as pessoas que estavam próximas, né? Poxa, que bom a sua atitude. Então, isso em outras vezes eu sempre tomo a atitude de orar e depois tomar as outras providências. Então, são duas situações, né? Quando a gente está numa situação de desespero, acho que na hora do sufoco a gente mesmo não se lembra. Mas quando alguém do nosso lado está precisando, geralmente a minha atitude também é de estar ao lado, orar pela pessoa, pedir para que Deus tenha misericórdia e faça com que a pessoa volte a si e recobre a sua tranquilidade. É muito bem colocado,
colocado, pastor Gito. É exatamente isso, né? A gente às vezes não olha pra gente, a gente acha que está sempre orando, né? Mas quando a situação é nossa, a gente quer recorrer a usar outros recursos que não seja a oração. Mas quando a situação dos outros, nós, como líderes, como pastores, né? A nossa primeira condição é exatamente orar, né? E depois as outras coisas vão acontecendo. Me faz lembrar não sei quantos viram o filme Você Acredita? Do bombeiro que estava lá perto do Vai contar do rapaz. o filme? Não vou contar o filme para as pessoas verem o filme. Tá, mas é interessante, ele bota a cruz na mão do rapaz e ora pelo rapaz, né? Ele vem a falecer, né? E depois ele é condenado exatamente por isso. Tá? Eu quando vivi aquela experiência do atentado, que eu fui baleado, enquanto me socorriam, eu lembrei de orar e orei, fui muito, lutei contra a morte e Deus ouviu, graças a Deus, porque Deus é fiel em ouvir orações. Olha, muita gente observa, por exemplo, um episódio como aquele da Turquia, né? Aqueles atentados todos e um monte de gente morta, é uma situação realmente extremamente complicada e difícil, e diz assim, olha o que aconteceu, viu o que aconteceu na Turquia? É uma conversa, apenas uma informação, uma troca de ideia. Agora alguns outros dizem, olham para aqui e dizem, nós precisamos orar. Muitas das coisas que têm acontecido no Rio, especialmente, têm levado pessoas a orar. Porque criticar é molinho. Dizer que as coisas estão ruins também é fácil. Mas se existe um povo que ora, não é que a gente não faça as outras coisas, mas a gente precisa olhar e dizer assim, meu Deus do céu, o que aconteceu ontem? Olha, Complexo da Maré, uma menina estava saindo do posto de saúde, uma menina que atende as pessoas, que serve as pessoas, foi atingida por uma bala, está no hospital. No sábado, a médica entrando na linha vermelha e atingido também, e está lá. Aí o outro caso que está ali. São tantos casos que a gente esquece. São tantos casos que a gente esquece. A violência tem se expandido de uma forma tão intensa. Agora, isso não pode ser apenas uma informação. Para crente tem que ser motivo para oração. A gente tem que orar muito. A gente tem que aprender a orar. Quero agradecer aqui prática também, JR, se me permite. A gente precisa voltar às práticas de antes de sair de casa, entrou no carro, orar, porque nós sabemos o quanto a eficácia da oração, exatamente, não é verdade? Isso. Então, muitas pessoas entram, sentam, ligam o carro, sai e não pede Deus para nos guardar, nos livrar. Ouvinte aqui dizendo que tem acompanhado a gente aqui, muito obrigado, ouvinte, tem aprendido muito, graças a Deus, Deus te abençoe muito. E ela dizendo, JR, no caso de emergência, primeiramente eu oro. Ela conta, meu filho tomou 4 tiros de fuzil. Caramba! Nas costas. 4, 12, 15, o que é isso? É alguma coisa de arma, pastor? 4, 12, 15 é o que é, ouvinte? Ela deve ter colocado aí. No dia 4, dia 2. Não, é a data. Também eu tô querendo saber o nome da marca 12, aqui. 2015. Mas é porque 4, eu já. 12, 2015. A minha mente aqui já foi, porque nós já tivemos aqui, se diz aqui, uma pessoa falando sobre arma. Eu falei, será que tinha algum tipo de arma? Tem um especialista na mesa. Bom, chegando ao hospital particular, a médica falou que ele não tinha mais jeito, que ele iria morrer. Dali eu falei que eu acreditava muito em Deus, se fosse da vontade dele, Deus daria a ele sobrevida, e foi o que aconteceu. Tirei meu filho daquele hospital e hoje conto a minha bênção nas igrejas que eu vou, ele está vivo, sem nenhuma sequela, graças a Deus. Amém. E aos médicos que o Senhor Jesus usou. Diz aqui a nossa ouvinte Luciana acompanhando a gente aqui, eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Amém. Muito obrigado, ouvinte. Outro ouvinte aqui dizendo, JR, eu oro e muito quando estou em apuros. Estava dentro de um ônibus que foi assaltado, eu me encolhi, estava com a minha filha no colo, fiquei orando, pedindo a Deus que nos protegesse. E assim Deus fez. Todos foram assaltados, menos eu, diz aqui a nossa ouvinte. Tô lendo baixo, que é pro pessoal que tava com ela no ônibus não ouvir, entendeu? ouvinte. JR, eu acredito que a oração do justo pode muito, mas a Bíblia também diz que as coisas vão piorar porque a palavra está se cumprindo. Não seria o caso da igreja orar para Deus voltar logo? A oração da igreja, desculpe, pastor, a oração da igreja, segundo a Bíblia, é Maranata, ora vem Jesus. Então a igreja deve orar para que se cumpra, né? Que o Senhor venha. Mas enquanto ele não vem, devemos orar para que todas as coisas sejam melhores. Em maio de 2013, diz um ouvinte, eu sofri um sequestro relâmpago, camisa por cima da cabeça, arma na cabeça, banco traseiro de um carro, comecei a clamar por eles, pelos bandidos, eles andaram uns 8 minutos
e me deixaram em Higienópolis, depois que contaram que eu era cristão, depois eu contei que eu era cristão. Me devolveram tudo, inclusive meu carro, que estava em poder de um terceiro bandido. Voltei com as pernas bambas, mas glorificando a Deus. Diz aqui o nosso ouvinte aqui, uma experiência rara, né? Muito interessante. Olha, outro ouvinte, eu tenho o hábito de orar o tempo todo, oro andando pelas ruas, lavando roupa, até mesmo quando estou na academia. Às vezes chego a pensar que Deus me acha uma chata, diz aqui o ouvinte. Ô, ouvinte, Deus não acha isso não. Fica firme aí, continua orando, minha filha, continua orando. No ano passado, minha mãe, diz outro ouvinte, foi diagnosticada com câncer no colo do útero. Ela se desesperou, porém não deixou de confiar em Deus. Fez uma campanha de 21 dias de jejum e oração, e quando foi fazer o último exame para operar, estava praticamente curada porque o tumor tinha diminuído de tamanho. Hoje ela está curada para a honra e glória do Senhor, e isso edificou muitos que estão ao nosso redor. Compartilha mais um ouvinte falando da sua experiência com Deus. Eu quero agradecer, viu? Muita gente aqui contando as suas experiências aqui, um deles dizendo, JR, vamos lá, a oração dos justos pode muito em seus efeitos, e esses efeitos poderiam ser até do atendimento rápido da pessoa, ou até mesmo alguém poderia surgir com um certo conhecimento em medicina, poderia ajudar naquele momento até chegar a equipe médica. Tem hora que não aparece um anjo, assim, botando entre aspas, assim. É porque às vezes tu ora pela cura, não acontece, mas chegou o médico, né? E Deus agiu de uma forma sobrenatural também. Exatamente. Né? Tem um fato, meu irmão é bombeiro, né? E aí uma carrocinha tava pegando fogo, né? A carrocinha de cachorro quente, ele chegou, apagou o fogo, e a moça, olha, já liguei, já tem um tempão, liguei pro bombeiro vir, um bombeiro sou eu sou bombeiro, eu estou aqui. Então, às vezes, Deus trabalha de uma forma que a gente não consegue compreender. Outro ouvinte dizendo aqui, da filha dela estava no CTI com grande dificuldade, e oramos ao Senhor e Deus me deu minha filha de volta. Ela estava com 7 anos, hoje ela tem 10. Um beijinho nela, viu? Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Ouvinte dizendo, mesmo estando atrasada para o trabalho, eu não saio de casa sem orar e pedir a proteção, a direção para minha vida, para minha casa, diz aqui ouvinte. Outro ouvinte, eu oro, pois creio que se Deus não nos guardar, em vão vigia a sentinela, creio no poder da oração. Compartilha aqui outro ouvinte, dizendo aqui também, olha, eu oro sempre, todos os dias, não saio de casa sem dobrar os meus joelhos, diz aqui a Ana. De Turiaçu, ouvinte dizendo, sempre que eu sinto medo, eu não corro para abraçar ninguém, eu oro e sinto em Jesus o meu refúgio. Uma criancinha, a Brenda, oi Brenda, um beijo do tio JR, você pode me chamar de tio, tá, Brenda? Pessoal de casa aí não, viu, Brenda? Só você, hein? É criança mesmo? Dependendo da idade, dá pra chamar. Depende. Tem mãe que diz, meu filhinho tá ali, quantos anos tem o seu filhinho? 63. Mas, ô Brenda, você pode, tá bom? Sempre que eu sinto medo, eu não corro pra abraçar ninguém, eu oro e sinto em Jesus o meu refúgio. Deus abençoe. Amém. A Brenda, independente da sua idade, você pode, viu? Deus te abençoe aí. Um abraço pra todos da sua casa. JR, eu já orei pela esposa de quem, meu irmão? Peraí, que às vezes essa oração é complicada. Sim, esposa de um amigo, ela achava que isso? Ô Marcela, lê pra mim. Que às vezes complica, entendeu? Dá umas viagens, que eu tô lendo aqui, vocês estão aqui no estúdio, estão vendo que é tudo ao vivo. É tudo ao vivo, você clica no WhatsApp, vai abrindo. De vez em quando aparece uma vírgula ali, um negócio meio esquisito, é melhor pedir ajuda aqui a nossa equipe que trabalha muito bem. Há algum gesto de fé de alguém que fez com que a sua fé fosse edificada? Você já viu alguém tendo um gesto de fé, um ato de fé, uma atitude de fé, e aquilo edificou a sua? Você lembra de algum exemplo? Com certeza. Dá um exemplo. Minha esposa é uma mulher de fé, e voltando ao episódio do meu acidente, quando as pessoas chegaram lá em casa desesperadas com a notícia que eu tinha recebido tantos tiros, achando que ia encontrar uma mulher desesperada, encontrou uma mulher estruturada, falando assim, olha, ele ainda não morreu, foi pro hospital, vai ser operado, então o nosso papel agora é orar, mas muito tranquilo, a ponto das pessoas acharem o seguinte, essa mulher não ama o marido, Entendi. Que ela não tá nervosa, não tá, mas ela estava firmada ainda na promessa e na fé dela. Isso me edificou quando eu ouvi depois. Olha, o WhatsApp aqui é a nossa ouvinte o seguinte, ela orou por uma amiga dela, que a amiga dela achava que o marido da amiga tinha um amante,
Então ela encontrou e com ela a menina estava transtornada, dizendo, vou matar ele e a amante. Aí ela encontrou com ela no ponto de ônibus. Então, não, sabe aqueles encontros assim que Deus organiza, né? E aí ela falou que ela orou com ela, por ela, e graças a Deus as coisas foram contornadas e, na verdade, o marido não estava com amante alguma, entendeu? Tava voltando da atividade dele, trabalho, enfim, de alguma forma nós temos aí uma possibilidade de entendimento sobre esse assunto. Eu quero agradecer a vocês e dizer para os ouvintes o seguinte, como a gente, o tema número 1 de hoje, né? Nós estamos falando aqui sobre bebida e tal, nós precisamos trabalhá-lo com um pouco mais de tempo. Tô segurando aqui o negócio da festa junina para amanhã. Entendeu? Amanhã já é julho, né? Amanhã já é julho? Já. Primeiro semestre já foi, hein? Verdade. Hein? Primeiro semestre já foi, irmãos. Já foi. Mas amanhã ainda é tempo, amanhã nós vamos estar discutindo esse assunto aqui e eu quero ouvir a sua opinião. Uma história impressionante, é uma escola que teve a festa mudada por causa da ausência dos evangélicos na festa junina. Os evangélicos disseram, não vão mais não. E não foram mais. O que a escola fez? Mudou a festa. Mas é muita gente que acredita que não tem problema algum, que são uma coisa folclórica, que é uma brincadeira, que não tem dificuldade. Também tem muita igreja que fez uma adaptação. Mudou de nome, mantém basicamente as mesmas coisas, outras não. E nós vamos estar discutindo esse assunto amanhã aqui no nosso Debate 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos queridos ouvintes e debatedores. E aí, ligado ao primeiro tema, nós perguntamos aos nossos ouvintes dentro da questão da bebida se eles serviriam bebida alcoólica em uma de suas festas. 91% deles disseram que não serviriam, não. Muito bem, quero agradecer aos nossos queridos ouvintes participando conosco aqui do nosso Debate 93 de hoje. E aqui uma historinha linda de uma ouvinte contando que a filhinha dela disse para ela o seguinte, ouvinte, quantos aninhos tem a sua filha ou tinha nessa época? Em um dia quase fomos atropelados por uma imprudência de um motorista de ônibus e a minha filha disse, mãe, ainda bem que oramos para Deus guardar a gente, né? Ela tinha 6 anos, é isso, ouvinte? 6 aninhos a época isso, obrigado, ouvinte. Aqui é assim, fala, o ouvinte já responde imediatamente. E é uma experiência interessante. O que você fez? Você ensinou para sua filha o valor da oração. Que Deus continue abençoando a sua vida e de todos os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado a você. 93, é isso aí, fala Mané agora não. Pastor Gildo de Medeiros, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu quero deixar, como sempre, aquele abraço para a equipe do Jornal Novas, que está lá ligada na rádio. Deixar também um abraço para a Igreja Batista Jardim Santíssimo, a minha igreja lá na Zona Oeste. Um abraço para o pessoal da minha família que está ouvindo e agradecer por estar aqui outra vez. Maravilha, muito obrigado, reverendo Edson Nascimento, forte abraço, querido. Eu que agradeço, JR, eu gostaria que você mandasse um abraço pro Felipe. Ele queria vir aqui para te conhecer. Por que o Felipe não veio? Né, porque ia dar um transtorno, não a criança que queria vir aqui para te conhecer. Felipe, né? Vem aí, Felipe, a sua alegria recebê-lo aqui. Tá, e mandar um abraço especial para dona Elce, a vovó Elce, que no próximo sábado comemora 90 anos de vida, né? E mandar para as minhas queridas filhas, lindas filhas, Andréia, Ana, Carolina e Ellen, e a minha querida esposa Sônia. Maravilha, muito obrigado também, Bispo Sérgio Nonato, forte abraço, querido. É sempre bom estar aqui com vocês, muito obrigado por mais uma oportunidade, tá? Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal que está trabalhando lá no sítio Nova Jerusalém, uma turma, e não dá para dar nomes. Quero mandar um abraço pros obreiros também, pro Maicon que está aqui comigo, em especial pra minha filha Isabel, que aniversariou ontem, um beijão, e hoje a minha secretária no Corpo de Obreiros está fazendo aniversário, Ana Clara.
menina boa, aplicada. Eu quero parabenizar, pedir a Deus a bênção sobre a vida dela. E logo mais vou estar em Ausch, na rua 15 de novembro, número 50. Maravilha, quero agradecer a você, ouvinte, acompanhando a gente aqui agora. Se você gostou, quer ouvir outra vez qualquer um dos nossos programas, você pode acessar o site debate93.com.br, debate93.com.br. A partir das 7 horas da noite, o debate do dia está disponível, mas os anteriores estão todos lá. Você pode buscar por data, ou mesmo por tema, por assunto, né? Ou ainda por nome de debatedor. Vai ser um privilégio grande ter você que poderá ouvir outra vez, inclusive compartilhar nas suas redes sociais o nosso debate 93, que é feito com carinho para você, ouvinte amado, que nos acompanha. Vamos orar juntos, minha gente. Vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus. Vamos colocar o coração da gente diante do Pai. Pedir o pastor Gilton para orar conosco. Vamos orar pela questão da bebida. Muita gente aprisionada por esse vício. Aprisionada, gasta o que tem e o que não tem. Gente que já perdeu família, perdeu emprego, perdeu amigos por causa da bebida. Muita gente trata isso como se fosse uma coisa menor. E tá aí, ouvimos hoje aqui várias reflexões, textos bíblicos apontando para os perigos e os problemas relacionados a esse assunto. Ouvimos aqui o como é bom orar, ainda que seja no momento de desespero. Quanta gente contando sua experiência aqui, mãe contando experiência com filha, filhos contando experiências especiais com seus pais. Que coisa boa observar que a gente tem a oração como uma orientação divina. Vamos orar pelo Rio, vamos só apresentar as cidades diante de Deus, nosso estado, vamos apresentar esse povo maravilhoso que nos acompanha, vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus pelos temas do nosso programa, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. E ontem nós tratamos aqui de vários assuntos e num desses assuntos um dos nossos ouvintes se identificou muito e ele disse naquela altura que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E nós aqui, a mesa toda, nós compartilhamos com ele a bênção que é voltar aos caminhos do Pai, estar na presença de Deus. E hoje ele nos escreve dizendo: JR, eu sou ouvinte de ontem. E antes, ele deu a opinião dele aqui, e antes eu queria agradecer pela palavra e pela oração. Estou voltando para os caminhos do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Ouvinte, louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir a você que nos acompanha que continue a orar por nós. É para isso, por motivos como esse, que nós estamos no ar na 93 FM. Ó Deus, nós te louvamos pelo testemunho que acabamos de ouvir, pelas vidas que são transformadas pelo poder da tua palavra propagada através da rádio, através deste programa. Que o Senhor continue operando, ó Deus, de forma maravilhosa em meio ao teu povo, em meio a esse nosso país. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando e resgatando vidas para ti, ó Deus. E neste momento nós nos lembramos especialmente das pessoas que estão presas ao alcoolismo. Ó Deus, que o Senhor lhes dê uma oportunidade, que pela fé em Jesus, pelo poder do Senhor Jesus, sejam libertadas, ó Deus, e sejam agraciadas com a nova oportunidade de vida. Ó Deus, abençoa os adolescentes, os jovens que estão entrando por esse caminho, que eles possam, ó Deus, ter a oportunidade de refletir e evitar essa caminhada em direção à destruição de suas vidas. Ó Deus, abençoa as igrejas no ministério que fazem, no trabalho que fazem, para que vidas sejam resgatadas. E nós entregamos, ó Deus, todos os nossos ouvintes em tuas santas mãos, pedindo que o teu Espírito Santo ministre sobre todos a cura, o alento, o conforto, o alívio, de tal maneira que o teu povo viva na tua bênção. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.